Ele falou assim: Faiga, eu tô te entregando um livro em branco, com uma única frase: as empresas mentem. A gente tá falando de Anos Alfa, onde a escolha de cada nome que vai compor o portfólio e escolher e evitar nomes que vão dar susto ali é super importante para que você tenha um retorno interessante para o seu cotista lá na frente. Quando é bom para renda fixa? Quando o juro tá baixo ou quando o juro tá alto? Legal. Então a gente dá um peso muito relevante, muitas vezes metade do peso do weight que a gente atribui é o balanço da companhia, o modelo de negócio, e a outra metade é o qualitativo, qualidade da diretoria, o mercado que eles operam, a estabilidade. Com mais de 500 bilhões de reais sob gestão em mandatos de crédito, sejam eles em CDI, isentos e FDICs. Eu costumo dizer que eu posso operar com uma empresa muito boa de um setor muito difícil. Sim. Mas eu não vou operar com uma empresa mediana de um setor excelente, porque não adianta. O micro no crédito se sobrepõe ao tema macro, que é o tema setorial. Olá, sejam muito bem-vindos ao Expert Talks, que é o podcast da XP que conecta você aos grandes nomes do mercado financeiro. Eu sou a Camila Dolly, head de renda fixa do Research da XP, e hoje eu tenho aqui ao meu lado o Caio Megali, que é economista-chefe aqui da XP, e a nossa convidada super especial, a Faiga Delbem, que é head de crédito na Itaú Asset. Bem-vinda, Faiga, um prazer ter você. Obrigada, Camila, Caio, obrigada pelo convite. A Faiga tem mais de 15 anos de experiência em ativos de crédito no mercado, em diferentes fundos, perfis de fundos de investimento, com mais de 500 bilhões de reais sob gestão em mandatos de crédito, sejam eles em CDI, isentos e FDICs. Se você investe em renda fixa, quer saber as perspectivas para o mercado de crédito e como aproveitar essas oportunidades, fica aqui com a gente porque ela tem muito para compartilhar. E já deixa o seu like para não esquecer depois e se inscreve aqui no nosso canal para não perder os próximos episódios aqui do nosso Expert Talks. Faiga, 500 bilhões de reais sob gestão, é muita responsabilidade, nem consigo imaginar. Eu queria que você compartilhasse um pouco aqui sobre a sua trajetória no mercado de crédito, lá em relação à sua área dentro da Itaú Asset, como que foi todo esse percurso? Muito legal, vamos lá. E eu tenho muito carinho pelo mercado de crédito. Eu diria que eu cresci muito com esse mercado também. Então, começando lá de trás, eu sou formada em administração. E logo que eu comecei na Asset de Safra, sinceramente sem saber muito o que fazia, como seria. E como todo bom estagiário, como ponta de mesa, fazendo um pouco de tudo ali. Foi lá que eu comecei pela primeira vez a balanço de empresa, mas foi para equity, não foi para crédito naquele momento. Fiquei um ano de muito aprendizado lá no Safra, mas depois eu fui para a Asset do Bradesco, para a Bran, que estavam montando uma mesa de crédito privado. Por isso que eu digo que minha história se mistura, de alguma forma, com o crescimento desse mercado. Isso era 2011, então há não tanto tempo atrás assim, uma das maiores raças de mercado não tinha uma mesa dedicada ali a crédito privado. Uhum. E foi uma baita escola, uma oportunidade muito legal de aprender sobre processo, montar governança, comitês de crédito, fundos, quais eram os mandatos que a gente queria. Foram anos muito especiais ali que o mercado também se desenvolveu. Tinham novos emissores chegando naquela época, mas ainda era um mercado que a gente chama de buy and hold. Era um mercado com pouca liquidez, mercado secundário quase não tinha, e o investidor comprava e carregava os ativos até o vencimento. Foi naquela época que eu, sempre gostando de estudar, fui fazer meu mestrado. Foi naquela época que surgiram essa dentro de infraestrutura. Então, acho que hoje é um mercado super relevante de fundos isentos de infra. A lei é de 2011. As primeiras emissões foram em 2012, mercado muito tímido ainda. E foi bem legal ali. Fiquei no Bradesco por 7 anos. E aí, em 2017, eu tive um convite para me juntar ao Itaú, a uma mesa da Itaú Asset dedicada para um segmento específico de clientes. Era a seguradora do grupo e a fundação Itaú Unibanco. Então lá eles estavam reformulando o foco em crédito privado e eu fui um pouco com esse espírito de contribuir para essa célula nova de crédito de uma forma independente da mesa de crédito da Itaú Asset à época. Isso foi em 2017, naquela época o meu combinado com o meu gestor foi que eu queria aprender de outros mercados também. Então tive um pouco de experiência em private equity, em renda variável, mas claramente eu sempre gostei, sempre tive um viés, um carinho especial pelo crédito. E em 2020, numa reestruturação que teve ali, eu passei a ir para a mesa de crédito da Itaú Asset como um todo, primeiro para montar um time de gestão de crédito,
Então, o mercado foi evoluindo com o tempo, eu já comento sobre isso, mas já era um momento de mais liquidez no mercado e tudo mais. Então, eu participei ali e ajudei a montar um time de gestão de portfólio, não um time mais de análise. Em 2023, eu assumi a mesa, que é a minha posição, então hoje eu lidero ali, a gente está com 550 bi em diferentes mandatos, vai desde o mais conservador a produtos com mais risco, passa por FDICs, passa por debêntures de infra, que reflete muito do patamar de desenvolvimento do mercado. E aí, quando eu olho para o mercado, que eu acho que é legal a gente falar, eu claramente vejo um mercado que se transformou em diferentes fontes. Se primeiro a gente teve a entrada de muitos novos emissores. Lá atrás, crédito corporativo representava no máximo 10, 15% das carteiras dos gestores, todo o resto era crédito bancário. E no crédito corporativo a gente tinha energia, rodovias e shoppings. Eram 3 setores. Você tinha muito pouca opção e eram uns nomes muito high grade, muito conservadores, que faziam emissões de 3, 5 anos. Você comprava e ia carregar até o final ali em percentual de CDI. A gente teve um grande desenvolvimento ali um pouco antes da pandemia, onde a gente começou a ver cada vez mais novos emissores, mas ainda com uma liquidez muito tímida. Naquele momento que a gente via a duration aumentando na média, então os emissores conseguiam já captar para 5, 7, alguns para 10 anos, mas ainda assim um mercado tímido e ainda com um mercado híbrido ali misturando entre CDI mais e percentual de CDI, o que dificultava muito a liquidez no mercado secundário. E aí, quando a gente teve a pandemia e o spread de crédito, ele abriu bastante, então os ativos se desvalorizaram, e na média o spread passou de CDI mais 1, ou nem isso, para CDI mais 5, acho que aqui você teve uma segunda fase de transformação do mercado, onde você teve a entrada de novos players. Então, se na fase anterior a gente viu esse mercado crescendo, porque você tinha novos emissores, nessa segunda fase, 2020, 2021, a gente atraiu a atenção de hedge funds, de fundos de renda variável, de tesourarias de bancos. O próprio BC, naquela hora, se mostrou apto a operar se precisasse. Aqui foi transformacional de novo, porque com cabeças diferentes, aquela mentalidade de comprar e carregar até o vencimento, buy and hold, como a gente fala, acabou ficando de lado e o mercado veio crescendo muito em liquidez. Naquela época, a gente já negociava algo como 5, 6 bilhões de reais por mês no mercado secundário. Você já conseguia ter um pouco mais de liquidez, agilidade nas negociações, que o gestor conseguia colocar sua visão no seu portfólio. Ele tinha instrumentos e as carteiras cada vez começaram a ter menos crédito bancário e mais crédito corporativo. Então, se antes era 90-10, essa razão passou ali para um 70-30, mais ou menos, naquela época. E aí a gente veio tendo um mercado crescente nessa linha, cada vez com novos players, até as próprias assets independentes, até que a gente chega no mercado de hoje, que a gente teve uma sofisticação e um desenvolvimento muito relevante. Aqui a gente teve novos instrumentos surgindo, ganhando relevância. Os FDICs não são novos, sempre existiram, mas sem dúvida eles ganharam um share of wallet, eu vou chamar assim, uma representatividade muito grande no mercado, porque cada vez mais a gente combateu o preconceito de que FDIC é um bichinho arriscado. Sim. Hoje acho que muita gente já entende que FDIC é um veículo que pode ter baixíssimo risco ou alto risco, dependendo de como ele for composto, que por sinal ele tem uma estrutura que geralmente traz uma garantia para quem estiver nas partes mais sêniores ali, nas cotas mais sêniores dos FDICs. A gente teve o desenvolvimento ali de outros instrumentos, então os CCBs de alguma forma também ganharam alguma relevância, os CRs, as debêntures de infraestrutura ganharam muita relevância, acho que aqui a gente teve um mercado que cresceu muito com a isenção fiscal, a gente pode falar um pouquinho de fundo de infra, e a gente veio numa toada de forte crescimento desse mercado. O que era 5 bi por mês de liquidez no mercado secundário, hoje já supera 70 bi por mês. Então, de fato, hoje a gente tem uma liquidez muito forte, que o gestor consegue ter uma gestão ativa, relevante, desde o caso high grade ao caso distressed. Isso é super importante aqui. E aí eu queria só concluir, assim, quando eu falo de mercado, que como é que eu olho para frente? Acho que a gente está batendo na porta de uma nova transformação. Então, a gente tem o BC tendo aprovado o short em crédito privado no final do ano passado. Acho que o mercado está se estruturando para poder operar. Hoje a gente tem diversas reuniões, a Ambima está liderando muito dessas frentes. Acho que o mercado está cuidando para que aqui no local a gente já tenha esse mercado nascendo de forma adequada, que permita a escalabilidade dele. Mas eu realmente acredito que isso é uma nova transformação para o mercado de crédito. Porque a gente consegue, agora não só estar long no crédito, não posso mais estar apenas comprada. Eu consigo também me defender ou ter novos mecanismos ali de gestão de portfólio.
Então é um mercado que veio transformando muito, acho que veio atraindo profissionais, o mercado veio crescendo, e acho que a gente não tem uma trajetória muito legal daqui para frente. Fico muito animada de ouvir tudo isso, né? Porque também são muitos anos aqui trabalhando com crédito, e esse ponto da transformação é muito interessante, né? Porque realmente, quando a gente olha para renda fixa, até hoje tem muita gente que acha que compra, esquece e um dia vamos lembrar. Mas talvez os eventos de crédito que aconteceram nos últimos anos mostrem que não é bem assim, que a gente precisa acompanhar. E falando um pouco do mercado secundário, a gente trouxe o nosso relatório que a gente publicou, né, Onde Investir em 2026. A gente, obviamente, tem acompanhado muito os spreads de crédito, né, os prêmios. Então, a gente enxerga que temos oportunidades ainda, até pensando em patamar que a gente tem de NTNB e assim por diante, mas acho que seria legal aprofundar um pouco também o que vocês estão olhando, né, quais são as oportunidades desse ano, o que a gente precisa acompanhar de perto, né, o que talvez mexa aqui no mercado. É importante ouvir um pouquinho disso também. Então, super legal. E assim, eu queria começar falando que na hora que a gente sai desse mercado de comprar e carregar até o final do buy and hold para um mercado de muita gestão ativa, o carrego, o spread de compra, ele é sempre importante, mas ele gradualmente foi perdendo importância. E você troca ali o foco no carrego do fundo de crédito pelo foco na TIR de cada operação. Tá tudo bem comprar uma operação a CDI mais 1,40, mesmo que o target do fundo seja CDI mais 2, se eu tô vendo que ali na frente eu vou vender a CDI mais 1. Eu acho que hoje a gente ainda tem uma âncora muito forte no mercado como um todo, de olhar e falar qual que é o carrego do fundo. Usualmente eu sou questionada sobre isso e eu falo, pessoal, o carrego é uma informação importante. Mas sem dúvida, ele foi muito mais importante no passado, onde era aquela minha rentabilidade e o que eu poderia ter o downside de um evento de default. Agora, muito pelo contrário. Eu acho que só valeria falar, né, para o pessoal o carrego, né? O que é, basicamente. Perfeito, excelente. Carrego aqui é claramente a taxa de compra daquela operação. Então, qual que é a taxa que geralmente a empresa está pagando, ou usualmente a taxa que eu estou comprando aquela operação, e que se eu não tivesse uma gestão ativa, se eu não estivesse comprando ou vendendo os ativos, a gente teria ele, carregaria ele até o vencimento ali, teria essa rentabilidade esperada. Hoje a gente sabe que com a marcação a mercado, com o dinamismo do secundário, o que importa não é o preço de entrada, é qual que é o retorno que eu vou ter entre o preço de entrada e o preço de venda, e é isso que a gente está sempre olhando, como é que eu negocio esse ativo no mercado secundário. Dito isso, para a gente falar um pouco de spread, de contexto atual, acho que vale separar em 3 caixinhas. Uma é o crédito tradicional aqui, a segunda eu olharia para os fundos cinzentos, para ser bem triste em infraestrutura, e aí tá um pouco do IPCA que você falou, e a terceira eu olharia para os estruturados, para os FDICs. Vou começar por essa parte, que eu acho que aqui a gente ainda tem uma relação risco-retorno bastante atrativa aqui. Então, seja por desconhecimento ainda dos ativos, seja pela complexidade de análise. Claramente você tem que ter um time jurídico, você tem que entender mais a fundo como é que a carteira é composta, quem são os prestadores de serviço. Super importante entender não só o risco do ativo direto alocado no FDIC, mas todos os prestadores de serviço envolvidos naquele produto, seja pela menor liquidez dele no secundário, ainda que até isso acho que esteja evoluindo, mas de fato hoje o FDIC ainda é menos líquido. Usualmente você encontra um prêmio relativo em relação a operações de risco muito parecida no lado corporativo. Então essa é uma classe que a gente gosta bastante. Hoje eu tenho na minha carteira mais ou menos 25 bilhões de reais em diferentes FDICs. Ela foi claramente um crescimento que a gente observou ao longo do tempo, aqui um crescimento importante no share of wallet, na proporção que os FDICs representam nos nossos fundos. Hoje eu tenho produtos com 20%, 25% alocado em operações estruturadas, porque a gente tem visto uma boa relação risco-retorno. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa classe. Acho que ela permite você gerenciar e segmentar riscos. Então, para o investidor mais conservador vai ter a cota sênior, para o investidor com apetite intermediário vai ter a cota mezanino, e se tem alguém que está buscando um apetite um pouquinho mais de risco, para ter um pouco mais de retorno, tudo vai ter a cota subordinada, que eu faria um paralelo que é quase como o equity ser o acionista de uma estrutura de crédito. Você fica com um excedente de retorno. Então, quando eu olho os FDICs como um todo, apesar da gente também ter observado a tendência geral de mercado de valorização dos ativos, fechamento de spread, ainda assim aqui você encontra um prêmio relativo, na minha visão, bem interessante para compor o portfólio aqui e diversificar riscos. Na sequência, vamos falar de crédito tradicional, e esse eu acho que vale a gente ter uma breve recapitulação aqui de tudo que aconteceu, só para a gente entender um pouquinho de onde a gente está. Vamos lá, vou recapitular alguns anos aqui, mas se a gente voltasse a 2023,
Então, 2023, a gente começa o ano ali com alguns eventos de crédito, um ano mais turbulento para o crédito no primeiro trimestre. Com isso, os spreads abrem, então os ativos se desvalorizam. A gente chega a negociar ali a CDI mais 2 e pouco, quase batendo CDI mais 3 em alguns casos. Desde então, a gente observa ao longo do segundo semestre de 2023 e ao longo de 2024 inteiro uma volta à normalidade, ou seja, um fechamento de spread. Os ativos foram se valorizando. Foram anos ali, o segundo semestre de 23 e o ano de 2024, eu diria que foi um período de beta, de uma tendência clara de fechamento de spread. E aí a gente entra em 2025 já com um patamar menor de spread de crédito, com uma Selic mais alta, num ambiente que exige cautela ali, mas com uma coisa muito diferente, que era a dispersão do spread de crédito. Se lá atrás tudo negociava muito próximo, então era todo mundo entre CDI mais 1,5 e CDI mais 2,5, especialmente a partir de 2024 e crescendo a partir de 2025, a gente começou a ter uma dispersão muito maior. Tem operações negociando a CDI mais meio, tem operações negociando a CDI mais 5, CDI mais 6. E essa foi a tendência que a gente observou desde então, e a gente começa 2026, sim. Um spread médio menor do que a gente observou em 2024, mas com uma dispersão maior, o que dá a oportunidade do gestor buscar um retorno competitivo ali para os seus produtos. Acho que a gente está navegando num ambiente de taxa de juros maior, isso sem dúvida machuca o balanço das empresas, então o gestor tem que ter atenção a esse ponto, com certeza aqui, mas ele consegue encontrar boas oportunidades garimpando bem ali. Ah, são anos de beta, na minha visão, não. A gente está falando de anos de alfa, onde a escolha de cada nome que vai compor o portfólio e escolher e evitar nomes que vão dar susto ali é super importante para que você tenha um retorno interessante para o seu cotista lá na frente. E aí ter a estrutura, ter o time robusto para conseguir identificar quais são as boas oportunidades e quais são as armadilhas que está pagando spread alto, mas vai ficar mais caro logo ali na frente, né? Vai pagar ainda mais logo ali na frente. É super importante para navegar esse mercado. Então, para o crédito tradicional, eu diria isso. Acho que, na média, um spread menor do que o que a gente observou, ainda assim com bastante dispersão e com oportunidades. E aí a gente entra no terceiro ponto, na terceira caixinha aqui, que é o crédito isento. E aí a gente tem que lembrar primeiro que a gente está falando usualmente de operações emitidas em inflação. Elas até podem ser emitidas pré-fixadas, mas se a quase totalidade do mercado negocia em inflação, é emitida em inflação, IPCA+. E a gente está falando de um título isento, então naturalmente você já está embutindo ali na precificação o benefício de não pagar imposto de renda, mas que você encontra nos fundos de investimento também uma alternativa de ter soluções isentas de imposto de renda, mas sem diferentes indexadores. Então você pode estar posicionado na inflação ou no CDI no pós-fixado, tirando um pouco dessa volatilidade, é assim que o mercado se organiza. Se eu falar só de spread especificamente, aqui também vale olhar o que aconteceu, pelo menos ao longo de 2025. Então, em 2025, a gente começa o ano ali já com spread médio baixo, próximo de NTNB, que é o título do governo ligado à inflação, mais 0,5%. Então, a gente já começa com spread médio relativamente baixo, mas com uma demanda muito alta. E essa demanda cresceu muito no âmbito que a gente tinha até expectativas de mudanças regulatórias ao longo do ano passado. Então, muito se discutia a MP 1303. Era uma medida de lei que caducou, então ela não foi aprovada, mas que dizia que ia mudar as regras para os fundos de investimento a partir de 2026, para os fundos isentos. Você ia ter uma redução da disponibilidade ali dos lastros isentos e ia mudar um pouquinho dessa regra. Com isso, muita gente estava antecipando a demanda, e aí quando você tem uma demanda muito grande por comprar crédito isento, debêntures de infra, com uma oferta crescente, mas limitada, natural que esses ativos se valorizam. Quando o ativo se valoriza, o spread fecha ainda mais. Foi esse o grande movimento que a gente observou, especialmente até setembro do ano passado. Então, de janeiro a setembro do ano passado, a gente viu uma tendência de aumento da demanda por debêntures de infraestrutura e pelo fechamento de spread. Esse fechamento fez com que os ativos fossem negociados, a NTNB, menos. Então, para dar dinheiro para uma empresa, você estava exigindo uma taxa menor do que a taxa do título público. Por quê? Fazia sentido para o investidor, porque você tinha o benefício da isenção fiscal aqui. E quando ele comparava com o investimento que ele ia pagar imposto, ainda fazia sentido. Em outubro, a gente teve uma volatilidade do mercado, seja por fatores técnicos, seja porque o mercado entendeu ali a MP 1303 que eu comentei caducou. Então você não tinha mais, pelo menos naquele momento,
o risco de uma mudança tributária logo na virada do ano. Então, o mercado teve alguma volatilidade, os spreads corrigiram um pouquinho, e o que era negativo ficou NTNB mais 0. No mercado a gente chama de NTNB careca. É como a gente usualmente fala ali, mas na prática era, eu dava dinheiro para uma empresa muito boa, sem prêmio em relação ao que eu empresto para o governo, porque eu tinha um benefício de não pagar imposto no crédito isento na debênture de infraestrutura. Janeiro e fevereiro, janeiro desse ano, na verdade, começou também com bastante demanda aqui para esse mercado, então a gente tem essa volatilidade em outubro. Em novembro, dezembro, o mercado se acomoda relativamente ali, volta a ter algum fechamento, e janeiro começa com muita demanda aqui. E a gente tem visto esses spreads voltarem a fechar, então os ativos estão se valorizando bastante aqui ao longo desse primeiro mês do ano. Por que isso está acontecendo? Para enquadramento dos fundos de debêntures de infraestrutura, a gente tem uma regrinha que eu tenho que comprar um mínimo de debêntures para manter o benefício de isenção fiscal para o meu cotista. E aí o que a gente consegue mapear em mercado é que tem muito gestor que precisa comprar bastante crédito para enquadrar seus fundos. Quando você tem, de novo, muita demanda por compra com uma oferta relativamente restrita, você consegue ver ali claramente uma valorização desses ativos. Então o spread cai, o retorno reduz quando o preço do ativo sobe, e é um pouco do que a gente tem visto. Hoje o spread médio já está de novo ali mais próximo ao negativo. A gente começa a ver, inclusive, alguns nomes negociando a NTNB -1. Então acho que em termos de spread, a gente teve alguma emoção ali em outubro, uma tendência de fechamento, claro, até então, até outubro do ano passado, era uma tendência de valorização. Outubro com alguma volatilidade, novembro e dezembro, meses de acomodação, em janeiro é que a gente volta a ter essa valorização. Falamos do lado do spread, mas vamos falar do retorno nominal também, que tem o lado da inflação aqui. Apesar de todo o movimento de fechamento de spread, e se eu tirar outubro e olhar duas fotos, a gente vê essa clara tendência de valorização dos ativos. Quando eu olho o retorno em IPCA+, o retorno nominal, talvez a gente esteja num dos melhores momentos para comprar. Por quê? Porque enquanto o crédito se valorizava, o título do governo tinha uma abertura de taxa. Então a taxa de juros nominal, taxa de juros real do Brasil, abriu. Então você tinha um retorno maior do título do governo, que mais do que compensou o movimento do spread de crédito. Então, para o investidor que tem apetite para investir com maior volatilidade, quando você está comprando uma NTNB ou um título de taxa de juros real, como é o caso aqui das debêntures, sem uma proteção, sem a conversão para o CDI, você está exposto a maior volatilidade. Mas você também tem a oportunidade de comprar num nível ali de IPCA mais 7, IPCA mais 7 e pouquinho, que na minha visão, para o longo prazo, faz bastante sentido para a composição do portfólio. O investidor que quer dormir um pouquinho mais tranquilo, ter menos essa exposição à volatilidade, pode olhar para os produtos em CDI. Então, os gestores, a indústria de fundos, consegue entregar uma solução sem imposto de renda, com a conversão, onde você tira o risco, a volatilidade da inflação, e você fica no pós-fixado. Você vai ter muito menos mudança ali, ou a volatilidade da cota, ela é muito menor. Por outro lado, você não tem, talvez, esse benefício de comprar um ativo de longo prazo, IPCA mais 7, 7 e pouquinho, e que, na nossa visão, tem um potencial de fechamento interessante, potencial de valorização. Acho que aí depende do mandato, do perfil de cada investidor e da composição daquele investimento na carteira como um todo do investidor. Perfeito. Raiga, você mencionou no meio aqui da sua resposta a taxa de juros, né? Um ambiente de taxa de juros mais alto. A nossa projeção aqui na XP é que os juros vão começar a cair em março, mas não vão cair muito, assim, ao longo do tempo a gente ainda vê juros em 2 dígitos, entre 12% e 11% nos próximos 2 anos, né? Teve um momento ali, quando você estava descrevendo a evolução do cenário, do mercado de renda fixa, e uma grande esticada foi lá em 2021, né? Foi um momento que os juros estavam em 2%, né? Então acho que 2 coisas que eu queria ouvir de você, assim, primeiro, esse ambiente de juros altos, como que vai afetar na saúde das empresas, no apetite de crédito, no mercado como um todo, vai perdendo espaço para pós-fixado, sei lá, enfim. E quando é bom para renda fixa? Quando o juro está baixo ou quando o juro está alto? Legal. Porque na cabeça, assim, em geral, assim, não, renda fixa fica bom quando o juro está alto. Mas quando o juro estava lá embaixo, o mercado se desenvolveu, né? E o juro alto agora representa um risco. Então dá uma luz aqui pra gente, né? E, assim, coloca a gente aqui na caixinha direitinho para entender renda fixa. Combinado, vamos lá.
Acho que, assim, a primeira parte, Caio, assim, sem dúvida, o ambiente que a gente está vivendo de taxa de juros de 15 aproximadamente ali, é um nível de taxa de juros que pressiona muito o balanço das empresas. Então, grande parte da geração de caixa acaba sendo usada para pagar a dívida ali, para pagar os juros da dívida, e a empresa não tem caixa excedente para crescer, para investir, os projetos não têm retorno que façam sentido num ambiente onde você tem uma taxa de juros tão alta. Então, aqui você tem um desafio importante. Por outro lado, você tem empresas que são sobreviventes no Brasil, eu costumo dizer isso. A gente já navegou períodos de taxa de juros até mais altas, a gente já tem empresas aqui que sabem trabalhar com mudanças importantes em nível de taxa de juros, em nível de câmbio, de outras variáveis macros, e que conseguiram ter negócios, estratégias que são resilientes ali, apesar desses desafios. Então aqui eu acho que assim, exige muito cuidado, especialmente com empresas mais alavancadas ou de margens menores, que elas têm menos grau de liberdade ali no ambiente de taxa de juros tão alta. Qualquer coisa que saia fora do radar, você acaba tendo um grande impacto para essas companhias. Mas você tem um grupo de empresas que, apesar dessa taxa de juros, consegue navegar bem. E aí, acho que quando a gente fala sobre isso e olha sobre qual que é o ponto ideal, eu costumo dizer que o sweet spot, o melhor ponto ali para renda fixa é no meio do caminho. Não é nem o 15 que a gente está vivendo, nem o 2. Eu costumo dizer que é o mais ou menos 10, ali 10, 11. Talvez seja para onde a gente esteja olhando ali para a Selic terminar, seja agora nesse ano, seja no próximo ano aqui. Acho que a gente está indo nessa direção. Por quê? Primeiro que a Selic a 2, ela tem você começa a questionar a atratividade da renda fixa. Então é muito barato para a empresa, é verdade, a despesa financeira cai muito, o balanço tende a melhorar, mas para o investidor final, muito provavelmente você vai ter uma migração para classes de maior risco aqui. Você vai buscar o crescimento no equity, em ações que vai se valorizar, inclusive, porque a empresa tem dinheiro barato quando a taxa de juros está baixa, então você consegue ter ali outras fontes de crescimento, você vai buscar diversificação offshore, você vai buscar outras classes de ativos ali para que o investidor consiga ter um retorno nominal interessante. O 2% que a gente já chegou a tangenciar não remunera o investidor como ele espera. E o 15 traz riscos, como que a gente está vendo, de balanço, de impactos. Então eu costumo dizer que próximo a 10 a gente tem o sweet spot. Isso é legal quando eu olho o cenário macro como um todo e como é que eu posiciono o crédito. Se em 2025 a gente tinha um spread médio também menor, mais ou menos o mesmo patamar desse ano, com o mercado bem desenvolvido, a gente tinha um cenário de taxa de juros muito alta ao longo do ano inteiro. Para esse ano, o spread está mais ou menos no mesmo patamar, o mercado está tão desenvolvido quanto, mas a gente tem, eu vou chamar aqui de uma luz, quando a gente está indo ali no fim do túnel, onde a gente tem visto a Selic provavelmente apontando para uma direção que favorece o balanço das empresas sem impactar a atratividade da renda fixa. Eu acho que esse é um ponto importante, e acho que com isso acontecendo, você tem muita coisa sendo destravada. Novos investimentos se tornam viáveis, que antes a conta não fechava. As empresas começam a ter recursos excedentes para que elas consigam investir e não só pagar os juros da dívida. Aquela empresa que estava muito mais apertada tem algum alívio aqui. O mercado de renda variável parece agora ter uma janela também mais favorável. Então, você tem um conjunto, um alinhamento aqui de fatores que ajuda ali o destravar e reduzir o risco de crédito. Eu diria isso, assim, acho que a gente está numa direção muito construtiva de taxa de juros quando eu olho sobre a ótica do investimento em crédito. Não é baixa ao ponto de afastar o investidor, mas ela é muito menor do que a atual, melhorando muito o risco de crédito, o balanço das companhias. Então, quando você falou, né, um pouco da dispersão dos spreads, é mais em relação a ratings diferentes do que riscos nesse sentido de duration, né? Ali não tem muita diferença, né? Como grande parte das operações são pós-fixadas, e quando eu falo em spread, mesmo que tenha o link com o IPCA+, a gente está falando aqui de spread efetivo de crédito, de fato eu estou falando em rating, em setor, em perspectivas de companhias, em nível de alavancagem, muito mais do que no componente macro aqui de duration de taxa de juros, ou se a gente está se posicionando mais num janeiro 27 ou num 31, por exemplo. Acho que aqui no crédito, a gente aqui na mês de crédito tem muito mais um posicionamento de olhar o risco de crédito e como é que eu vou buscar isso como fonte de alfa. Acho que isso é interessante também de entrar, né? Como que vocês olham esse risco? Então, tem pessoas separadas para olhar setores diferentes? Quais são os principais fatores que vocês olham? E uma pergunta que sempre vem para a gente aqui é, qual setor você gosta?
Mas dentro de setores mais frágeis tem empresas muito sólidas e o contrário também é verdadeiro, né? Então acho que seria interessante entender qual é esse processo de vocês e se tem algum, não sei, algum setor que vocês nem olham ou algum que seja preferido. Bem legal, vamos lá. Hoje ao todo um time de crédito são 25 pessoas. E eu tenho, a turma é estruturada em 4 times, dos quais 2 são muito focados em análise de crédito em si. Um no lado de operações estruturadas, dos FDICs, e outro no lado do crédito corporativo, efetivamente. E aí os analistas, eles são organizados setorialmente. Então você vai ter uma cobertura muito focada, muito centrada, com uma pessoa especialista que vai conhecer muito bem cada companhia. Por isso você tem a turma de setores regulados, e aí se subdivide em saneamento, energia, rodovias, até a turma de setores mais cíclicos. E aí vai ter o varejo, vai ter saúde, vai ter educação, vão ter outros setores ali. E o pessoal muito segmentado nessa linha. Quando a gente olha crédito, a gente olha muito 2 aspectos. Um que é o lado quantitativo, o lado de balanço, efetivamente, então os números, as demonstrações financeiras e tudo mais, entende o business da companhia. Uma interrupção aqui, que é diferente da análise de balanço para equities. Com né? toda certeza. Eu tô preocupada com o que pode dar errado. E o acionista, o equity, tá geralmente preocupado com o que pode dar certo. A gente é mais conservadora. Sei ali. O crédito tá falando assim, a empresa vai ter caixa? Eu não quero saber se ela vai pagar muito dividendo. Quero saber se ela vai ter caixa para me pagar. É isso. E o acionista, não, qual que é o novo projeto? Qual que é o risco? Que é onde vem o crescimento do resultado. É bem diferente, acho um ponto super importante. Mas mais que isso, a gente olha o qualitativo. E cada vez mais, acho que você até citou alguns eventos de crédito que aconteceram nos últimos anos, a gente percebe e sabe da importância da governança no risco de crédito de uma empresa. Então a gente dá um peso muito relevante, muitas vezes metade do peso do rating que a gente atribui é o balanço da companhia, o modelo de negócio, e a outra metade é o qualitativo, qualidade da diretoria, o mercado que eles operam, a estabilidade, se é uma companhia com histórico, com um fundador ali participando, ou se é alguém que não tem um fundador, é uma corporation, então a gente olha muito isso. Como é que a gente olha? Aqui acho que é um grande diferencial de estar ligado a uma instituição como o Itaú e ter um modelo de rating proprietário. Então a gente aqui está sempre olhando com as nossas premissas, esse é um modelo que aprendeu com a história do banco, então são 100 anos do Itaú de concessão de crédito, ele incorpora nesse modelo que é um ferramental que todo conglomerado tem acesso ali. Como é que a gente está vendo cada nome? Isso nos ajuda muito a antecipar movimentos e ter as nossas projeções. Esse é um modelo que já incorpora tanto esse lado quantitativo quanto esse lado qualitativo ali do portfólio. E aí a gente tem a nossa escala de rating, ela é revista frequentemente e os limites da nossa governança, no nosso processo, são aprovados nos comitês de crédito e monitorados constantemente. Então esse é outro ponto, olhar crédito, não é olhar o crédito quando você aprova e vai dar o dinheiro para a empresa. É monitorar ao longo do tempo, porque as coisas mudam, as companhias mudam seus planos, o mercado muda, e será que o que você estava prevendo lá atrás continua válido? É super importante estar sempre revendo isso, porque de fato é onde a gente pode ter algum desvio, e quanto antes você pega, mais você consegue atuar, seja falando, companhia, lembra aqui que você tem um limite de alavancagem, não sei o quê, ou seja, vendendo no mercado secundário antes de você ter de fato uma deterioração. E aí quando eu falo em vender no mercado e tudo mais, claramente estou falando que a nossa análise não é só do lado de risco, mas é do lado de preço também. Eu posso ser uma companhia excepcional. Se ela estiver muito cara, pagando um retorno muito baixo, muito provavelmente não vai fazer sentido alocar capital para receber uma rentabilidade muito baixinha. Assim como uma companhia que tem mais desafios, que está em uma fase de maturidade menor, para um determinado mandato que quer buscar um retorno adicional, pode estar ali compondo o portfólio, porque vai ter um retorno esperado maior. E a gente vai acompanhar, vai olhar a estrutura de garantias, vai olhar como é que estão amarrados os limites de alavancagem da companhia. Tudo isso é muito importante. Aqui até eu vou chamar a atenção para a importância de 2 áreas parceiras nesse processo de crédito. O meu jurídico. Eu tenho um jurídico que senta na nossa mesa, é um jurídico interno, líder da Asset, que me ajuda muito a olhar a escritura, o contrato, quando eu estou fazendo com uma empresa, até porque a gente faz muito deal exclusivo, muito private placement, onde eu compro 100% da dívida ali, daquela emissão da companhia. Então tem um jurídico que me ajuda a escrever bem as garantias, formalizar os limites de alavancagem da companhia muito bem, ajuda muito a mitigar riscos aqui no nosso processo de investimento. E a segunda área parceira super relevante é a mesa de trading, que vai estar ali negociando e buscando a melhor execução em termos de atuação no mercado secundário. E como a gente veio falando aqui do crescimento da liquidez, essa foi uma mesa que ganhou importância ao longo do tempo. E hoje a gente tem 3 traders dedicados para crédito privado ali,
super importantes dentro do processo de crédito. Então, isso é um pouco de como funciona ali o nosso dia a dia. E aí, quando você me fala de setor, eu concordo muito com o que você falou, assim, eu costumo dizer que eu posso operar com uma empresa muito boa de um setor muito difícil. Sim. Mas eu não vou operar com uma empresa mediana de um setor excelente, porque não adianta. O micro no crédito se sobrepõe ao tema macro, aqui é o tema setorial. Dito isso, a gente tem calls setoriais de posicionamento, dado outros fatores, seja taxa Selic, seja via de câmbio, de inflação. Então, num ambiente de taxa de juros mais alta, eu vou estar menos exposta, eu quero estar menos exposta a setores mais voláteis, mais dependentes ali de PIB, de renda e com margens menores. Então, quer dizer que eu não vou ter nada do varejo, por exemplo? Não, eu tenho posição no varejo, nada contra o setor em si. Sim. Mas depende da empresa, depende do posicionamento. Do outro lado, quer dizer que como energia é um setor previsível, de alguma forma regulada, é um setor tranquilo? Tá aqui o mercado de 2025, 2026 para dizer que não. Tem seus desafios, então você tem curtailment, que agora surgiu, que é o excesso de oferta de energia, você tem preço de energia mudando o tempo inteiro, você tem discussões de garantia importantes que tiveram ali no setor de energia. Então, claramente, o setor é importante, mas o micro é fundamental. E aí ter estrutura, ter time para isso também é muito importante, para que você consiga olhar no detalhe cada operação, entender como aquela companhia se posiciona, qual é a vantagem competitiva dela. Eu gosto muito disso, assim, até se eu fosse pegar seu ponto, Caio, fazer um paralelo com o mercado de renda variável, acho que o que o crédito usualmente o mercado faz bem é que o mercado de crédito está muito mais olhando o estrutural da companhia, menos preocupado com o próximo tri. Até porque são posições ainda mais de longo prazo. E eu vejo muito gestor de renda variável tentando acertar ali qual que vai ser a margem EBITDA do próximo trimestre, se é 5,3 ou 5,4, isso faz uma baita diferença no preço da ação. O mercado de crédito muito pouco vai discutir isso, porque a gente está muito focado ali no business, e aí acho que esse é um diferencial que no tempo vai sendo importante para a gente tentar buscar tendências efetivas nas companhias. Deixa eu te perguntar uma coisa, você estava falando também no começo da nossa conversa aqui sobre a linha do tempo do mercado de crédito aqui no Brasil, né? O crédito privado, como isso é recente, até em linha com a sua carreira, né? Se misturam ali no início dos países, isso é muito mais maduro, mas faz sentido, né? O Brasil é um país com grandes empresas e faz sentido no mercado de renda fixa bastante demandado. Mas a gente fica preocupado sempre com duas coisas, né? Primeiro, se as pessoas sabem o que estão comprando. Bolsa, renda variável, você tem uma notícia ruim, dá errado, cai 20%, 30% de preço da ação. O crédito pode cair 100%, né? Dependendo ali do problema. Mais raro, etc. Mas tem isso. Então, assim, qual a qualidade do passivo, né? Das pessoas que estão comprando isso, e a percepção, a compreensão. E do lado do ativo, né, das emissões, se as empresas emitiram demais, pode ter um problema lá na frente. É natural, não estou dizendo que no mercado do crédito no Brasil especificamente, mas é natural, em qualquer mercado que se desenvolve, você tem alguns, né, os overshootings que a gente chama, dá uns exageros, depois volta, isso faz parte do processo de maturidade de qualquer mercado. Como é que você vê isso no mercado brasileiro? É algo para a gente se preocupar? Não é? Vai acontecer e a gente vai lidando, como já aconteceu em alguns eventos? Qual a sua visão? Vamos lá, acho bem legal aqui, assim, do lado passivo, começando, eu acho que depende muito de cada perfil de gestor, de gestora como um todo, de instituição, então isso é super importante. Mas, no geral, o mercado vem fazendo um esforço muito grande do lado de educação financeira, e quando você traz essa realidade para fundo de investimento, acho que você reduz muito do risco, porque você tem um gestor profissional olhando os ativos e principalmente pulverizando os riscos. Acho que esse é o grande diferencial quando eu comparo fundo de investimento com ativo direto na carteira da pessoa física. O fundo permite que com os mesmos R$1.000, a pessoa física tenha exposição a 100, 120 nomes num único fundo. Com R$1.000, a pessoa vai ter um crédito ali e ela vai ter uma relevância maior na carteira dela, muito provavelmente, e muito menos estrutura de análise. Mais do que isso também, o passivo do mercado de crédito como um todo veio melhorando. Acho que a gente teve a entrada, de novo lá, de players como hedge funds, de players institucionais, até de alguns gestores de renda variável que viam em um ou outro crédito mais descontado uma oportunidade de negociar. Então você foi tendo uma diversificação ali dos players nesse mercado. E no caso, por exemplo, o nosso lá no Itaú Asset, eu tenho desde passivo final pessoa física, até investidores institucionais, até seguradoras,
fundos de pensão aqui, a gente tem crédito corporativo, empresas que alocam caixa ali em fundos de crédito. Você tem uma diversidade de passivos que me permite que, quando um grupo está preocupado porque o spread abriu e o último mês não teve uma cota tão legal, o outro está vendo como uma oportunidade de compra. Então eu acho que a gente, com o tempo, veio desenvolvendo isso e consegue hoje ter um equilíbrio melhor nisso, associado a uma liquidez maior no secundário, que te permite, inclusive, ter fundos com cotação bem interessante para os clientes. Então hoje você tem muito fundo de crédito pagando resgate entre D1 e D30, acho que grande parte da indústria está aqui. Você só consegue isso porque você tem passivos pulverizados, porque você tem uma liquidez no mercado secundário, e isso deveria estar associado a uma diversificação também na carteira de ativos. Então acho que foi uma conjuntura ali de evoluções que permitiu você chegar nesse estágio de maturidade do mercado. Isso não quer dizer que não podem ter alguma volatilidade? Pode, sem dúvida. Mas acho que a trajetória é bem boa nesse contexto aqui. E aí quando eu olho na segunda parte aqui da sua pergunta, né, no lado de ativos, de overshooting de mercado e tudo mais, acho que é algo que a gente sempre tem que olhar. Acho que tem muita empresa que não estava acostumada a falar com o investidor e acessar o mercado. Aqui, acho que é super importante o trabalho que a gente tem de alguns outros participantes, dos coordenadores dessas ofertas, que ajudam também essas empresas. E acho que é o nosso papel como gestor aqui profissional, ajudar essas companhias a entender a mudança de sair de um crédito bancário para um crédito de mercado de capitais. Eu acho que o mercado fez um bom trabalho, no geral, de selecionar essas companhias. Muitas não conseguiram. Vai ter alguma volatilidade? Pode ter algum susto? Sempre pode. Acho que o mercado, de fato, teve um crescimento muito forte. Mas eu diria que esse foi um crescimento bem consolidado no sentido da qualidade de crédito das companhias, no sentido da pulverização que a gente viu no mercado e porque ele foi acompanhado de um crescimento de liquidez. Me preocuparia muito mais o mercado de hoje, de um pouco mais de 2 tri, se a gente ainda estivesse falando de um mercado buy and hold, onde o gestor não tinha liquidez e o fundo lá de trás também tinha liquidez, oferecia para o cotista, para o investidor final, uma carência de resgate muito curta. Ali a gente tinha um problema que a gente até vivenciou em 2019, de alguma forma, né? Você tinha clientes pedindo resgates e gestores com carteiras pouco líquidas. Acho que hoje você teve uma evolução com um alongamento do prazo de pagamento de resgate associado a uma liquidez maior. Então você teve uma melhora nas duas pontas. Para mim, o exemplo mais claro disso é o mercado de infraestrutura. Aqui, claramente, a gente não vê 95% da indústria aqui são produtos com alguma cotação como D30. Então, o cliente pede resgate, a gente paga daqui a 30 dias. Não é aquele fundo que o cliente pede resgate hoje, você paga o resgate hoje. Isso foi super saudável para o desenvolvimento de um mercado que a gente está falando de conceder crédito por 10, 15, 20 anos. Como é que o gestor consegue lidar com um passivo de 30 dias, um ativo de longuíssimo prazo, com a liquidez no secundário, com muita pulverização nas suas carteiras? Então, acho que a gente teve uma evolução importante. Acho que hoje isso é bem equacionado, sem dúvida merece continuar sendo acompanhado, mas acho que o mercado se desenvolveu de forma saudável aqui. E, Faiga, falando de diversificação, né, que é super relevante quando a gente fala de investimentos, a gente sempre fala de classes de ativos, emissores, prazo, duration, enfim. E um ponto importante é também em relação a moedas. E acredito que muita gente nem saiba, né, mas a gente consegue investir na renda fixa também em dólares. Isso não precisa ser só através de empresas globais, a gente consegue também investir em empresas brasileiras, que inclusive podem ser mais conhecidas, no mercado externo. Então, eu acho que vale você trazer um pouquinho pra gente, como que vocês olham para isso? Tem oportunidades aqui? O que a gente pode acompanhar para esse ano? Bem legal, acho que aqui é outra avenida de crescimento. Então, assim, hoje eu já invisto, especialmente em empresas brasileiras, negociando lá fora, e eu hoje usualmente faço o hedge cambial. Poxa, Faiga, mas você tem a opção de investir para a mesma empresa aqui no Brasil e lá fora, você escolhe investir lá fora, fazer o hedge, por quê? E aqui a gente tem mercados diferentes, com comportamentos diferentes, que nos permitem posicionamentos diferentes. Lá fora você tem um mercado que usualmente vai negociar muito mais risco Brasil, então você vai estar refletindo muito mais o apetite do investidor estrangeiro ao Brasil, com outra liga de volatilidade, com uma volatilidade maior, até porque diferente do Brasil, lá as emissões são pré-fixadas, então você tem ali um outro componente que pode ajudar a valorizar ou desvalorizar o título, que é o componente de taxa de juros soberana junto, enquanto que no Brasil você tem um mercado que está muito mais ali no single name, está muito mais ali no caso específico, um ambiente pós-fixado.
Então eu tô sempre olhando arbitragens. Tem vezes que eu tô comprando lá fora e vendendo aqui. Tem vezes que eu tô comprada nos dois, porque eu vejo potencial de valorização dos ativos nos dois. E hoje, inclusive, eu consigo comprar no mercado local e eventualmente fazer uma proteção, fazendo uma venda ali no mercado lá fora. Lá fora eu já consigo fazer um short, o que eu vou conseguir muito em breve no Brasil. Então você traz outras fontes de alfa, um mercado diferente aqui para compor o portfólio. O Sinfonia, por exemplo, que é um dos nossos produtos mais high já opera hoje, tanto no mercado local quanto no mercado offshore, sem o risco cambial. E aí acho que é importante entender o nosso passivo. A gente estava falando do perfil de cliente. Usualmente o cliente da renda fixa aqui no Brasil ainda busca alternativas de menor volatilidade. E aí a gente entende que a gente retirar a volatilidade cambial é importante para estar aderente a essa demanda de menor volatilidade do cliente. Então usualmente a gente faz o hedge do câmbio, faz o hedge do cupom da taxa de juros americana, mas está buscando uma fonte de alfa diferente ali para compor os nossos portfólios. Acho que aqui a gente tem uma avenida de crescimento muito importante para frente. Hoje, além dos produtos locais que eu diversifico parte da minha carteira investindo lá fora, eu também tenho produtos lá fora direto já. Então, a gente tem 2 veículos, um que é um Cash Enhanced, é um fundo de baixíssimo risco, alta liquidez em dólares, e um outro que é um Latam. Então eu invisto em empresas não só no Brasil, mas em empresas Latam como um todo, e aqui com parceria com o time no Chile. Então é super legal porque a gente consegue ter uma cobertura muito forte, entregando 2 alternativas complementares aqui para os nossos clientes investirem em outra moeda. É outro perfil para o cliente que já entendeu a importância do cliente diversificar seus investimentos. Eu acho esse um movimento fundamental aqui, seja diversificação geográfica, seja diversificação de moedas para a composição dos portfólios como um todo, mas se a gente ainda está no começo desse movimento, eu diria que tem muito o que acontecer. Agora, até a volatilidade, o mercado ser diferente, nos permite, com uma alocação baixa em alguns fundos, conseguir um alfa relevante. Então, para dividir contigo, a gente tem um fundo isento de infraestrutura, família Mix, que ela mistura ali, eu posso investir uma parte do patrimônio do fundo em empresas brasileiras lá fora e fazer o hedge cambial. De novo, não corro risco. Mesmo com algo como 5%, 6% de alocação só do fundo numa estratégia offshore, eu tive uma representatividade no ano passado de 30% do alfa vindo lá de fora. Então você consegue diversificar com baixa exposição de alocação de capital efetiva, porque você tem uma outra dinâmica de volatilidade, e aí ter calls táticos com muita gestão ativa é fundamental nesse mercado. Muito legal, acho que fica bem claro esse benefício da diversificação também nessa frente, né? E como você falou, quer dizer, você tem um mercado internacional de renda fixa de crédito muito mais maduro, né? E que você pode até compor carteiras e compor... Isso é muito legal, assim, o seu comentário. O mercado lá surgiu antes, por muito tempo teve muito mais liquidez que o mercado local. Hoje, para empresas brasileiras, a minha liquidez no mercado local, ela é muito maior do que o mercado offshore. Então, assim, acho que aqui a gente vê como é que o mercado de crédito se desenvolveu no mercado local. Eu negocio 500 milhões de reais de um papel high grade aqui no Brasil com tranquilidade em um único dia. Eu não negocio 100 milhões de dólares do mesmo bonde, da mesma empresa, em um dia ali, sem ter um spread muito maior. Então, de fato, aqui o mercado local fez um catch-up importante. É claro que lá o mercado é muito maior, tem muito mais país, muito mais opções. Mas se eu segmentar no mercado Brasil, hoje eu tenho mais liquidez aqui. A regulação aqui é sólida? A regulação quanto lá de fora? Evoluiu muito e acho que ela veio acompanhando a transformação do mercado. Veio, né? Então, assim, a gente tinha a antiga 476, que era o que regia as ofertas ali de esforços restritos, foi trocado pela 160, acho que foi uma evolução favorável aqui. A 175, que está regulando os fundos de investimento, também na nossa visão foi uma evolução favorável. A gente tem muita coisa ainda para acontecer, mas sem dúvida a gente vê uma regulação que apoiou esse mercado. A própria mudança ou modernização, vou chamar assim, das debêntures de infraestrutura, então a antiga 12431, que virou 14801, que trouxe ali diversos aspectos como patrimônio médio dos fundos, para permitir o crescimento desses produtos, tudo. Acho que todos foram passos importantes para destravar esse mercado. O universo de FDICs, que a gente comentou um pouquinho, que recentemente passou a ser possível você distribuir para o investidor em geral, para o investidor final. Até então era só focado no investidor profissional. Isso também foi um ganho. Isso não quer dizer que não tenha muito para evoluir, acho que tem bastante coisa. Até a gente teve recentemente todo um grupo de trabalho, uma comissão de crédito na MEC,
onde a gente criou um diagnóstico do mercado, que fala de aspectos de transparência, de gestão de conflitos, de assembleia de debenturistas, e a gente ali fala em oportunidades de evolução da regulação para apoiar o desenvolvimento do crédito. Mas se eu fosse olhar o filme, eu diria que a gente teve uma regulação que acompanhou e que viabilizou esse mercado, senão a gente não chegaria em um pouco mais de 2 tri em fundos de crédito, que acho que olhando o filme a gente tem uma foto bem legal de tudo que aconteceu. Eu acho super interessante, né? Toda essa conversa que a gente teve agora, para quem gosta de mercado de capitais, gosta de renda fixa, seja qual for a preferência dentro do mercado financeiro, mostra toda essa evolução mesmo num curto espaço de tempo, né? Claro, são 15 anos, enfim, né, que você trouxe, mas se a gente pensar no mercado como um todo, foi até rápido e também deu para ver quão diverso é o universo da renda fixa. Porque pouquíssimo tempo atrás a gente só falava realmente de CDB, o buy and hold que você falou. Então fica claro o tanto de coisa que a gente consegue fazer numa carteira para diferentes perfis, objetivos. Então, super interessante. E aí, Faiga, acho que para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, dada toda a sua experiência, enfim, toda a sua vivência no mercado, seria interessante compartilhar, né? Assim, para quem está começando, quer entrar nesse mercado. Como que é o seu dia a dia como gestora, né, ainda mais de um volume tão relevante aqui para o mercado? Qual que é a parte que você mais gosta assim, do dia a dia? Quais são os desafios? Compartilha um pouquinho com a gente. Muito bom, vamos lá. Diria que meu dia a dia é pouco previsível, bastante intenso, mas que eu adoro, assim. Eu dividiria ali tanto em atividades mais comerciais. Então eu tenho uma agenda de alguma forma de também dar uma atenção ali para os nossos clientes. A gente tem alguns fundos exclusivos, então a gente está sempre em interação com eles, ou explicando na linha de educação financeira que a gente falou, com os diferentes veículos que a gente tem ali, com o canal do Ion, com vocês, com as plataformas. Acho que a XP é uma super parceira. Então a gente tem essa agenda, mas basicamente o dia a dia do gestor está muito mais dentro de casa, olhando ali muito o que está acontecendo no mercado, conversando com as companhias e como é que isso se traduz em posicionamento para os nossos fundos. Então eu emprego muito tempo, acho que não dá para dizer gasto muito tempo, muito pelo contrário, é o que eu de fato gosto de fazer assim, conversando, entendendo o modelo de negócio das companhias, originando oportunidades de negócio. Então, poxa, eu vou conversar com alguém que trabalha com uma carteira pulverizada de crédito, já estou ali perguntando, vamos fazer um FDIC? Vamos fazer isso aqui? Então, acho que cada oportunidade vira isso. E também olhando um pouco de mercado. O mercado de crédito é um mercado de muito relacionamento. Então, meu dia a dia tá muito de almoçar com outros gestores, de bater papo com os brokers, com a turma que tá operando, que tá vendo o mercado, de olhar um pouco de quais são as tendências, de estudar um pouquinho das companhias, dos setores. É o que eu gosto muito de fazer aqui. Acho que é parte do meu dia a dia. Na medida em que você vai tendo outras responsabilidades também, a gente tem um lado de pessoas, e eu gosto bastante disso. Então, eu tenho um time que eu confio muito, time super bacana, de 25 pessoas. Isso me ajuda muito. Eu brinco que existem muitas pessoas o tempo inteiro olhando. Eu posso estar aqui com vocês hoje, porque tem uma galera que eu tô super tranquila, tocando ali, olhando as oportunidades, olhando os negócios, que tem um alinhamento de cultura forte. Acho que isso é super relevante para que a gente consiga trabalhar como um time, crescer, dar escala para os negócios. Então, eu também tenho um uso de energia ali importante para a formação de time, para a gestão das pessoas, mas é algo que eu também gosto bastante de fazer. Dividiria isso, assim, o core é estar com as empresas, eu gosto muito de conversar, gosto muito de entender diferentes setores, de aprender de um setor novo, gosto muito de olhar das oportunidades que surgem, como é que a gente converte em operações. Acho que é algo legal da gente se questionar e fugir do óbvio, de um problema converter em uma oportunidade, como é que eu entrego uma solução para o meu parceiro ali, que vai gerar algo legal para os dois. Eu realmente entendo que uma parceria não funciona se for bom só para um lado, tem que ser bom para os dois lados, para que todo mundo saia feliz daquela mesa e deixou de ser transacional para ser de fato uma parceria de longo prazo. Mas a gente também tem outras agências e eu destacaria essa parte comercial. E para quem quer carreira em asset, acho que é legal ter isso em mente. Não é necessariamente só uma carreira de gestão muito fechada ali no seu micromundo, muito pelo contrário. Muitos feedbacks e ideias de produto surgiram das interações que eu tenho com os nossos clientes. Então acho que é super importante ouvir o cliente final para entender onde a gente pode aprimorar, o que a gente pode fazer melhor, quais são as dores deles. A gente já teve produto que foi lançado assim. Até essa lado de entender as pessoas, motivar o time, confiar nas pessoas, delegar, dar espaço. Porque de fato é a forma de você perpetuar todo o desenvolvimento que a gente está vendo no mercado, na mesa, enfim, como um todo.
E qual o conselho que você daria para um jovem, uma jovem que está saindo da faculdade agora, está pensando em entrar no mercado, renda fixa, outros mercados? O que você falaria, assim? Legal. Vamos lá, acho que escolher um só é difícil, mas vamos lá, assim, eu claramente incentivaria muito a pessoa a perguntar. Eu acho que esse é um grande desafio. Muitas vezes você vê as pessoas mais novas tendo receio, será que eu posso fazer essa pergunta? Será que eu não vou ser julgada por essa pergunta? Ela é muito simples. Não tem pergunta besta, não tem pergunta que não possa ser feita. Às vezes tem pergunta que naquela hora é inapropriada. Então escolher a hora da pergunta ela é importante, mas ela tem que ser feita, porque faz parte do aprendizado da pessoa. Ela questionar vai ser a forma como ela vai conseguir lá na frente discutir, entender de fato o que tá fazendo, e não simplesmente apertar aquele botão porque alguém foi lá e falou, cara, você vai copiar esse número aqui, digitar ali, porque a pessoa não vai entender. É a receita para dar problema, né? Quando alguém faz algo sem entender. Então eu sempre falo para as pessoas mais novas assim, estudem, perguntem, questionem, não tenham essa preocupação com hierarquia, não é porque alguém mais sênior tá falando que é uma verdade suprema aqui, então você pode sempre debater sobre isso. E para quem for no crédito, especialmente no crédito, eu vou repetir o que eu ouvi de um gestor meu lá atrás, no comecinho de carreira, que ele falou assim, Faiga, eu tô te entregando um livro em branco, com uma única frase, as empresas mentem. Então, pra você ter esse senso crítico, por trás disso, acho que o que tá é ter esse senso crítico de julgar o que você tá ouvindo, né? Seja do lado da sua empresa, seja no ambiente corporativo como um todo. Poxa, faz sentido, deixa eu questionar. E porque sempre foi assim, precisa continuar sendo. Então, acho que esse lado mais questionador, acho que ajuda muito no desenvolvimento do profissional. Eu incentivaria um pouquinho disso. E você falando aqui, eu tava lembrando de temas meus também, de carreira. Você fez administração, né? Eu fiz economia, a Camila fez economia também. E uma coisa que eu senti muita falta no meu curso de economia, teve ali no primeiro ano, muito rapidamente, mas depois ficou para trás, foi análise de balanço de empresas. Contabilidade, eu acho que os cursos, pelo menos na minha época, já faz um bom tempo, então talvez tenham sido aprimorados, mas ter mais contabilidade nos cursos de economia e administração, acho que faz muita diferença e aquilo me fez muita falta. Então eu imagino que uma sugestão adicional também seja correr atrás desses skills que vão ser importantes e que não necessariamente a faculdade te deu, né? Concordo 100%. Acho que aqui as certificações exercem um papel super relevante nisso. Então o profissional que quer seguir no nosso mercado, se for buscar um CFA, por exemplo, acho que é uma certificação legal, porque de fato vai ter uma cobertura ampla, vai passar por balanço de empresa, por derivativo, por gestão de risco, gestão de portfólio. Enfim, é só um exemplo de uma certificação. Tem as certificações da Ambima também, que são muito relevantes. Acho que aqui a gente tem formas de buscar conhecimento e que acelerem, inclusive, a carreira dos profissionais super relevantes. E aí você tocou num ponto legal, assim, que eu falo pra minha turma é que cada um é responsável por ter o protagonismo na gestão da sua carreira. Não é responsabilidade do seu empregador, do seu gestor, a gestão da sua carreira. Você precisa comunicar, você precisa sinalizar quais são os seus objetivos, onde você quer, e buscar ajuda, trabalhar duro também, porque as coisas não caem de graça, que não é simplesmente porque eu estou na casa tal que as coisas vão acontecer. Você tem muito pra fazer ali também, mas acho que esse lado de buscar conhecimento, de se colocar, é super relevante para todo o tempo da carreira. Acho que a gente chegou aqui ao final do nosso podcast, Faiga. Foi um super prazer ter você aqui com a gente. Caio, obrigada também por ter conduzido junto comigo. E para você que está assistindo a gente aqui, não esquece de conferir o nosso portal de conteúdos, que é ali que a gente mantém todos os nossos relatórios aqui do nosso time de research. Tem muita coisa sobre todas as classes de ativos, não só sobre a renda fixa, tem também de economia, ações, enfim, tudo que vocês puderem imaginar do mercado. E não esqueçam aqui, então, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal aqui do YouTube. Então, novamente, Faiga, muito obrigada, foi um prazer e até a próxima. Muito obrigada por acompanharem o nosso podcast Expert Talks.